Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para mais um bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia, e hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja acreditada e a igreja denunciada, a igreja questionada. Afinal de contas, o que é a igreja? Mas antes que a gente continue, se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e, é claro, se não é inscrito ainda, se inscrever no canal, tá bem? Eu quero começar o nosso bate-papo aqui lendo uma passagem da Bíblia que é muito conhecida de vários, e certamente você também a conhece. Eu estou lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 19, e diz assim, verso 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que muita gente já comentou a exaustão esse texto, tentando identificar quem é o personagem de cada um desses atos que são mencionados aqui. Pedro seria o primeiro papa, sobre quem Cristo edificaria a sua igreja? Seria sobre Pedro como a rocha ou seria Cristo como a rocha ou a declaração de Cristo? Eu sei que esse assunto já foi muito comentado e eu quero pedir licença para não mencioná-lo, embora eu tenha começado com esse texto. Eu quero falar mais sobre este organismo social chamado igreja, que, como eu disse aqui no título desse vídeo, a igreja questionada e a igreja acreditada. Sabe, eu estou percebendo nos últimos tempos alguns movimentos sociais de questionamento à igreja como instituição que têm levantado muitas perguntas e na lacuna de uma resposta teológica talvez mais precisa, nós temos o espaço para muita gente dizer o que pensa, o que acredita e alguns mesmo com o curso de teologia, falando coisas que têm me levado a preocupar qual é a base bíblica para aquilo que está sendo dito. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou apenas lançar a questão para você. A igreja hoje é um assunto que precisa ser debatido, dialogado, conversado, sistematizado. O que é igreja? Igreja e instituição seria a mesma coisa? Será que realmente é correto dizer eu sou a igreja ou a igreja somos nós? Então, como eu disse, nesse vídeo eu não responderei a todas as perguntas, mas vou apenas levantar a lebre para você pensar um pouco. Já que eu falei que até teólogos às vezes se manifestam a respeito disso de uma maneira, quem sabe, um tanto panfletária em relação à instituição chamada igreja, eu me lembro aqui de Alfred Loisy. Alfred Loisy era um teólogo católico francês que certa vez, de maneira bem irônica, chegou a escrever um folheto no qual ele declarou: Jesus sonhou com o reino, Jesus planejou o reino, mas acabou surgindo a igreja. Depois, de maneira até jocosa, ele disse: Jesus sonhou com o reino e quando acordou, encontrou a igreja. Em outras palavras, a igreja, segundo Loisy, seria a frustração dos planos de Cristo. A igreja seria a materialização de algo que Jesus não desejou. É lógico que quando Loisy falou isto, ele pensou nos grandes problemas que a igreja já enfrentava naquele tempo, seja ela igreja católica, seja ela igreja protestante, não importa. Há muitos problemas na instituição eclesiástica que levam alguns a minarem a sua fé, a sua credibilidade nesse organismo social chamado igreja. E agora, no século XXI, isso está de maneira mais acirrada. Eu vejo pelas redes sociais como é que as pessoas têm um desdém com a palavra igreja, um questionamento, e quando a defendem, é mais no sentido espiritualizante. A igreja sou eu, a igreja é onde eu estiver com Jesus e coisas dessa natureza. Apenas para historiar para você um pouco do problema, eu gostaria de falar de alguns movimentos sociais que já foram percebidos desde os anos 60, a princípio por teólogos católicos. No mundo protestante, essa discussão demorou muito tempo para chegar. Na verdade, está chegando agora, porque no início a Igreja Católica tinha mais discussão eclesiástica do que os protestantes. Mas hoje, aquilo que aconteceu no catolicismo nos anos 60 está acontecendo também no mundo protestante no século XXI. Tanto é que, só para você ter uma noção, quando eu era criança, eu me lembro muito de falarem de católico não praticante, ou católico de IBGE. É aquela pessoa que diz, olha, eu sou católico apostólico romano, minha família é católica, e ele acredita na Igreja Católica, ele defende a Igreja Católica, mas ele não vai à missa, ele não dá oferta na Igreja Católica, ele não devolve o dízimo, ele não curte muito o padre, o pároco local, ou seja, ele não vai à igreja, ele passa o ano inteiro sem comungar.
ele não participa dos sacramentos, ele não participa da vida litúrgica da Igreja Católica, mas quando o IBGE passa na casa dele e pergunta qual a religião, ele diz católico. Por isso que a gente fala que é o católico não praticante, ou católico de IBGE. Mas é interessante que esse católico não praticante, ou católico de IBGE, ele guarda algumas tradições do catolicismo. Por exemplo, muitas vezes ao passar na porta de uma matriz, ele faz o sinal da cruz. Se morre um ente querido de sua família, ele manda celebrar uma missa de sétimo dia. E se nasce uma criança, marca com o padre o batizado do menino. E até aceita ser padrinho ou madrinha do bebê. Mas ele não frequenta a igreja. É um católico não praticante. Esse fenômeno agora chega ao mundo evangélico. Só para você ter uma noção, em 2010, olha que o dado que eu tenho já está defasado em 10 anos pelo menos. Em 2010, o IBGE percebeu que 4,9% da população do Brasil se diziam evangélicos não praticantes. Naquela época, isso dava um montante de 9 milhões de pessoas que se diziam evangélicos, mas não frequentavam igreja nenhuma. Você notou o movimento social? O que antes era uma característica mais do catolicismo, agora faz parte também das igrejas evangélicas, de um modo geral. Voltando ainda a falar na progressão histórica de todo esse movimento questionador da igreja, invalidador da igreja, nos anos 60 foi escrito um artigo na revista Christus, de François Roustan. François Roustan era um padre, ele era jesuíta, depois ele abandonou a igreja e se tornou psiquiatra, e François Roustan, nos anos 60, percebendo os movimentos da Igreja Católica com o Concílio Vaticano II, escreveu um artigo na revista Christus com um título muito interessante. O título era Le Troisième Homme, traduzindo em português, O Terceiro Homem. O que Roustan queria dizer com Le Troisième Homme, ou com o terceiro homem, dentro do catolicismo? Ele notou, assim, que na Igreja Católica naquela época havia, grosso modo, 3 tipos de pessoas. Você tinha o primeiro homem, hoje em linguagem mais inclusiva eu diria a primeira pessoa, o primeiro homem e mulher, mas naquela época ele falava o primeiro homem, incluindo homens e mulheres, que eram aqueles que estavam satisfeitos com as estruturas da igreja e que acreditavam na igreja, que defendiam uma posição mais tradicional da igreja e até tinham observações um pouco negativas em relação ao Concílio Vaticano II, que estava abrindo o catolicismo para a modernidade. Então, o primeiro homem dentro da igreja era aquele conservador, fiel às tradições da igreja e tudo mais. O segundo era aquele progressista, que não estava satisfeito com as instituições da igreja, com o tradicionalismo da igreja, que achava que a igreja deveria ter uma maior abertura para a modernidade, que achava que os padres deveriam realmente falar mais a linguagem dos jovens e não ficar tão presos a dogmas, doutrinas, etc. E ele notou nesta mesma polaridade entre conservadores e liberais, entre o primeiro e o segundo homem, o terceiro homem. Título que, de fato, dá nome ao seu artigo. O terceiro homem é aquele que se cansa dessa briga de progressistas e conservadores, de liberais e tradicionais, e ele simplesmente apaga a luz e vai embora, sem fazer alarde. Ele não quer confusão, ele se cansou daquela questão ali. É como o livro do Voltaire, do Cândido, que o sujeito termina o livro falando que ele, já cansado de tudo aquilo, foi apenas em paz cuidar do seu jardim. Então o terceiro homem é aquele que, olha, eu me cansei de tudo isso. Tá bom, eu me cansei, não vou ficar na igreja. Ele simplesmente sai da igreja. Então, recapitulando, o primeiro homem seria o conservador, o tradicionalista, o segundo seria o progressista e o terceiro aquele que sai da igreja. O tempo passou, eu falei isso aí, foi nos anos 60, e nós podemos observar que hoje, agora sim, já ampliando o espectro para as igrejas evangélicas e protestantes, nós temos aquilo que o autor chamado Peter Herbert-Waite, é um autor que escreveu o livro The Runaway Church. The Runaway Church significa a igreja fugitiva. E ele percebeu uma forma de membresia que eu, Rodrigo, particularmente chamaria de o quarto homem, se eu seguir na escala de Roustan. O que seria esse quarto homem, aquele pertencente à Runaway Church, a igreja fugitiva? É aquela pessoa que ele está também cansado das brigas, mas ele não sai da igreja. Ele continua nela, só que de maneira apática.
É um tipo de membro que ele não é revolucionário, mas também não é reacionário. Ele simplesmente não deixa a igreja porque está acostumado a ficar dentro dela. Então é o tipo de pessoa que ele não está muito preocupado com as disputas teológicas, com o que é ortodoxia, o que é heresia. Ele só quer ir entrar na igreja, fazer o culto dele em paz e tá tudo bem. Isso, como eu falei, acaba afetando o mundo evangélico também. E nós temos muitas pessoas em todas as igrejas que são esse quarto homem. Ele não saiu da igreja, ele não apostatou. Ele vai aos cultos, mas ele está apático. Ele está acomodado. Ele não estuda a lição da escola sabatina ou escola dominical. Ele pode até chorar na hora de uma pregação bem feita, pode até cantar o louvor, mas ele não se identifica muito como membro de uma igreja que tem um dever, um evangelismo a ser feito. Ele está ali, ocupando um lugar no tempo e no espaço. Só isso, só isso. Se tem uma discussão na igreja, o Espírito Santo é Deus ou não é Deus? Ele não está muito preocupado com isso. O que importa é o que ele sente. Ele não está muito preocupado com o que ele crê aqui, é mais o que ele sente. Ele é muito passional, como dizia Schleiermacher. É o sentimento que conta. A doutrina da Trindade, se é um, se são dois, se são três, para ele qual o problema? Quanto mais melhor, eu diria até numa paródia. Ele não se preocupa muito com isso, é o quarto homem. Só que, do quarto homem para cá, eu tenho que migrar para aquele que eu chamaria de o quinto homem, ou o quinto sujeito. Se alguém se sentir chateado de eu estar usando a palavra homem, 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 e não homem e mulher, é porque esses documentos que eu estou citando foram escritos numa época em que não havia esta obrigatoriedade do politicamente correto. Tá bem? É nesse sentido, mas se você quiser eu posso falar o quarto sujeito, que aí fica mais indeterminado. Eu estou rumando agora para o surgimento de um quinto sujeito. Um quinto sujeito. Antes de eu falar desse quinto sujeito, deixe-me apenas abrir um parênteses para dizer que isso que eu estou colocando para vocês já são alguns rascunhos mentais de um livro que eu estou querendo escrever sobre eclesiologia, sobre o papel da igreja. Então eu estou colocando aqui para vocês uma parte do que será a argumentação desse livro. Estou fazendo uma sociologia da religião cristã aqui no mundo ocidental. Recapitulando, até aqui nós vimos quatro tipos de sujeito. O primeiro, que nós poderíamos dizer que é o conservador, o tradicionalista. O segundo, que é aquele mais progressista, que quer uma maior abertura de diálogo entre a igreja e a modernidade. O terceiro, que é aquele que simplesmente se cansa dessas disputas teológicas internas e sai da igreja sem fazer muito barulho, ele simplesmente sai, esfria na fé. E o quarto é aquele que continua na igreja, porém de maneira apática. E quando eu coloco essas categorias, não quero totalizá-las e nem começar a apontar o dedo e falar, olha, o João faz parte da categoria A Maria da categoria B ou 2. Não, simplesmente cada um tome essas palavras que eu estou dizendo, essa leitura sociológica, para refletir um pouco sobre alguns movimentos, que aí você vai começar a entender. Agora, para falar do quinto homem, eu tenho que abrir de novo um outro parênteses aqui de sociologia da modernidade. Nós estamos vivendo agora aquilo que Zygmunt Bauman chamou de sociedade líquida. As pessoas não querem formato, elas não querem instauração de protocolos, elas querem ficar cada vez mais soltas. Por isso que, até um tempo atrás, eu falava muito de pós-modernidade, mas eu confesso a vocês que depois de ler Zygmunt Bauman e me apaixonar pela teoria de Zygmunt Bauman, eu particularmente estou abandonando, não totalmente, mas em parte, a nomenclatura de pós-modernidade ou pós-modernismo para falar agora de modernidade líquida, que eu acho que é mais adequada. Só para você entender o que Bauman quis dizer, a modernidade líquida é exatamente o que o nome está dizendo, ele é muito simples. Imagine que você coloque um suco, por exemplo, dentro de uma garrafa de Coca-Cola. O suco vai ficar no formato daquela garrafa de Coca-Cola. Mas se você tirar o suco da garrafa de Coca-Cola e colocar num copo em forma de taça de cristal, ele vai assumir aquele formato da taça de cristal. Se eu tirar daquela taça de cristal e colocar num prato, ele vai assumir o formato do prato. Ou seja, o suco em si, o líquido, ele não tem forma própria. Ele se adequa aonde ele está e pode mudar de forma a qualquer momento,
assim que o ambiente se fizer necessário. Assim que a necessidade de mudança surgir, ele muda. Então essa sociedade líquida ela é formada por muitas pessoas, cidadãos e cidadãs, que eles vão na onda do modismo. Eles não querem mais valores que os prendam e que os façam ficar um pouco assim afastados vou criar até um neologismo, do aceitamento social. Aceitamento, a noção de ser aceito, de pertença. É isso que eu quero dizer com essa palavra. E esse movimento social ele é visto fora da igreja. Você pode notar que hoje foi-se o tempo em que uma pessoa mostrava-se um bom funcionário por ter começado pequenininho como office boy na empresa e ter crescido e ficado lá até a aposentadoria, quando os colegas chegam e dão uma placa para ele, compram uma pizza e comemoram e ele sai para aposentar depois de 30 anos trabalhando naquela empresa. Hoje, grande parte dos profissionais não querem trabalhar 30 anos numa empresa, não imaginam isso de maneira nenhuma. As mudanças são muito rápidas. Conversando com um pastor amigo esses dias, ele falou que ele quer até escrever uma tese, porque ele está preocupado para preparar a igreja que será a igreja dos netos dos filhos dele. Eu falei, olha, meu amigo, não preocupe com os netos dos seus filhos, não. Preocupe com aqueles que vão ser 5 ou 6 anos mais velhos que os seus filhos, já serão outra geração. Você tem hoje os millennials, a coisa muda muito rápido. Os próprios aparelhos de celular têm duração de 1 ano, o modelo deles já mudam, você fica ultrapassado, desatualizado muito rápido. Essa sociedade líquida que nós vivemos, como eu falei, ela influencia também os moldes de sobrevivência dos membros da igreja. Então, por exemplo, você vê muito hoje uma característica interessante dos membros que são atraídos, por exemplo, pelas megachurches. Ele não quer mais fazer parte de uma religião, ele quer ser membro de uma megachurch. E não quero criticar todas as megachurches, tem muita megachurch que faz um trabalho maravilhoso, mas de modo geral, há muitas igrejas que têm um pastor, que ele é o dono, ele domina aquela igreja, os sermões dele não são necessariamente doutrinários, ainda que tenha uma doutrina aqui e acolá, a maior parte dos sermões dele são palestras de autoajuda, são treinamentos emocionais, um ambiente onde você se sente bem, e aquele que está ali, ele se considera mais como um cliente, como um membro de uma sociedade do que como um membro de uma igreja. Ele é quase, como eu falei, um cliente, não um servo de Cristo atuando na igreja de Cristo. Ele é um cliente, ele não devolve o dízimo, ele paga uma cota do clube ao qual ele pertence. E quem é cliente, quem paga, tem razão. Então aí agora ele começa, se você não colocar uma música que me agrade, eu vou tirar o meu dízimo aqui e vou colocar noutra igreja. Se você não colocar agora uma doutrina que me agrade, eu vou tirar aqui e vou colocar noutra igreja. Ou seja, é uma pessoa que ele é um consumidor espiritual. E essa ideia de consumidor espiritual já foi percebida pelo mercado. O capitalismo selvagem. Quando eu digo capitalismo selvagem, não estou automaticamente me posicionando ao lado de comunismo, socialismo. Não leiam o que eu não disse. Estou falando de capitalismo selvagem, daquele exagero do consumismo desenfreado. O consumismo descobriu nos crentes, nos espirituais, uma fatia de mercado a ser alcançada. Porque o ateísmo não deu conta da realidade. As pessoas não querem ser mais descrentes, eles querem ser agora espirituais. Por isso que até o prêmio Templeton de espiritualidade foi dado recentemente para um ateu. Então você vê que as pessoas querem espiritualidade, mas eles não querem doutrina, eles não querem compromisso, eles não querem mudança. Preste atenção como é que era o processo de conversão de alguém para uma religião no passado. No passado recente, estou falando de 15, 20 anos atrás. Normalmente, a pessoa se convertia assim. Um primeiro detalhe, muitas vezes na igreja, eu via isso várias vezes, batizavam-se todos os membros de uma família. O pai, a mãe, os filhos, todo mundo se convertia. No dia do batismo, estava lá o pastor batizando 5, 6 pessoas de uma família que tinham se tornado agora membros da igreja e eram aceitos por profissão de fé. Perceba que esse fenômeno está cada vez menor, mais raro. Aliás, naquela época, você perguntava assim, quantas famílias adventistas nós temos aqui? Eu estou falando adventista, mas isso serve para a Assembleia de Deus, para a Batista, para a Presbiteriana. Quantas famílias nós temos? Você via os irmãos da família lá, vários irmãos, pai, mãe, primo, todo mundo ali. Ok. E quantos aqui são aqueles que são únicos adventistas da família? Você tinha uma minoria que levantava a mão. Eu era uma dessas minorias, porque eu nunca tive parente adventista. Hoje está quase ao contrário. Em muitas igrejas, se você perguntar assim, quantos aqui são o único adventista da família? Olha que de 40%, 50% talvez levantarão a mão.
que isso quer dizer? As famílias estão tão desunidas que é um indivíduo que está entrando para a igreja, não mais uma família. Voltando a falar do processo. Normalmente funcionava assim. Estava lá o João, nome figurativo, e ele tinha o costume de toda sexta-feira jogar sinuca com os colegas no bar da esquina e tomar umas 2 ou 3 cervejas, e depois ia para casa até meio bêbado, alguma coisa assim. No outro dia ele ia pro futebol, no final de semana com os amigos, aquela coisa toda. Aí ele recebe estudos bíblicos, se converte a Jesus, se batiza, tá bom? Se torna membro de uma igreja. Nesse processo, ele passa por uma etapa de desassocialização. Por quê? Os colegas começam a ridicularizá-lo, recriminá-lo, porque o João mudou demais. O João agora não conta as piadas que ele contava, ele não veste as roupas que ele vestia. Gente, agora nós estamos vendo o João colocando paletó e gravata e indo para a igreja. O João não colocava nem camisa social. O que aconteceu com o João? O João agora não vai mais jogar bilhar no bar da esquina com os amigos e beber cerveja. Agora ele põe a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Então ele passa por um processo de ostracismo dos seus amigos anteriores, quase que de uma desassocialização, e entra no outro mundo, que é o mundo da igreja. Agora, os filhos dele começam a se ambientar com os filhos de outros membros da igreja. Daqui a pouquinho, a filha dele começa a namorar o filho de um outro ancião da igreja. Daqui a pouquinho, os dois se casam, aí ele já se torna consogro daquele outro ancião. O menino também resolve estudar num colégio evangélico. A família toda mudou. Esse era o processo. Mudou a vestimenta deles, o hábito alimentar, muita coisa. Hoje está diferente. As pessoas querem vir para a igreja de maneira individual, mas eles não querem ser incomodados na individualidade dele. Ele quer vir para a igreja, mas ele não quer mudar o jeito de vestir, ele não quer mudar o jeito de se alimentar, ele não quer mudar o jeito de entretenimento, ele não quer mudar nada. Ele quer apenas ganhar. Ele não quer perder nada. Por exemplo, hoje a gente nota um tipo de membro, e eu falo isso não de maneira pejorativa, estou apenas fazendo uma leitura social, um tipo de membresia, um tipo de membro, se você quiser, que quer ser cada vez menos minoritário, cada vez menos sectário, cada vez menos distintivo e cada vez menos contrariado. E no outro espectro, um estilo de membro que quer ser cada vez mais dotado de legitimidade social, dotado de independência, dotado de adequação ao mundo e mais, que tenha uma religião customizada, feita para ele. Perceberam? É isto que nós estamos vendo hoje de maneira geral. Repito, estou fazendo uma análise sociológica. Ainda que eu tenha as minhas ideias, os meus valores, aqui eu não estou querendo colocar valor ou desvalor em alguma coisa. Estou fazendo uma leitura do que está acontecendo. Por isso que tem algumas igrejas que acabam crescendo demais quando tornam o culto não uma adoração a Deus, mas um show, porque o show atrai, principalmente a juventude. E aí nós vemos agora, eu sei da importância da internet. Eu dou aulas em EAD. O EAD chegou para ficar, não tem outro jeito, mesmo que eu goste do olho no olho, até estudo bíblico, pelo Zoom eu estou dando, não tem volta isso. Mas, por outro lado, nós corremos um risco daquela igreja que existe na internet ser uma que substitui a igreja física, que torna a igreja física até desnecessária. É nesse sentido que surge o quinto sujeito. O quinto sujeito. Ele é um sujeito que ele é produto da sociedade líquida em que vivemos. Ele já tem naturalmente no seu DNA sociológico uma aversão a tudo que é organização, a tudo que é sistema. Aliás, hoje a palavra sistema, ela até tem um sentido pejorativo. Se eu falar assim, você sabe, eu até gostaria, mas o sistema não permite, ela já caiu como algo pejorativo, o sistema como sendo um clã, alguma coisa a ser questionada, uma coisa contra a qual devemos nos reacionar. E a igreja, como CNPJ, é encarada como sistema. Então alguns, no desespero de tentar salvaguardar a imagem da igreja, criam uma dicotomia, dizendo que o CNPJ é algo desnecessário. A igreja é algo tão espiritual que eu não preciso do CNPJ. Aliás, eu não preciso nem do templo físico, o templo sou eu. Na verdade, eu não preciso nem de congregação, nem de estar entre os irmãos. Basta um celular da minha mão e ali eu estou bem. É interessante que Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Mas a leitura que muitos fazem hoje é a seguinte, não, onde houver eu, um celular e Jesus, onde houver eu e um celular, ali Jesus estará. Perceberam? Não, Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei.
E muita gente pensa, onde houver eu e um celular, ali Jesus estará. Porque ele simplesmente vai ouvir uma pregação de um pastor famoso, um Billy Graham, e essa situação agora da pandemia deu para muitos o argumento que ele precisava para ficar em casa. Aliás, o período pós-pandemia, algumas igrejas já estão aos pouquinhos se abrindo. O grande desafio é convencer as pessoas a voltarem a frequentar a igreja. Esse é o quinto homem. Ele é, de certa forma, aquilo que os americanos chamam de churchless Christian. O que é um churchless? Essa palavra é difícil de traduzir. Churchless, eu posso traduzi-la por desigrejado. Mas desigrejado também é uma palavra que quem é não quer assumir que é. Tá certo? A pessoa ela é desigrejada, mas se você a chamar de desigrejado, ele se ofende. Então, recapitulando, o desigrejado, ele é aquele que ele também não acredita na instituição e ele não quer fazer parte dela, mas ele é diferente do terceiro homem. Porque o primeiro homem lá de Rustan, ou o primeiro sujeito, é aquele tradicionalista conservador. O segundo é o progressista. O terceiro é o que sai sem fazer barulho. O quarto é aquele que fica de maneira apática. O quinto também sai, mas ele sai de uma maneira diferente do terceiro homem. De que maneira que o quinto homem sai? Ele sai sem admitir que saiu. Ele está fora sem admitir que está fora. Ele não admite que ele é um desigrejado. Ele é apenas um cristão avulso, que acredita que a sua oração no seu quarto sozinha com o Pai é o que lhe basta. Ele não precisa estar naquele meio ali de pessoas que vão incomodá-lo. Basta a sua espiritualidade individual com Deus, ele não quer ser contrariado, ele não quer que as pessoas digam o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, ele não quer o formato, ele não quer a forma, ele é líquido. Ele não quer uma igreja que imponha sobre ele valores ou posturas ou culturas, ele não quer isso, usos e costumes, ele abomina usos e costumes. Metanarrativa, ele abomina a ideia de metanarrativa. Ele quer mais uma espiritualidade do aqui e agora, uma paz que vem de Jesus. Uma paz que pode, em certos momentos, ser até perigosa. Eu vou fazer um vídeo um dia sobre isso, de uma paz que eu posso sentir quando eu cedo a uma tentação. Quando você está muito tentado a fazer uma coisa que não pode, quando você cede e come aquilo que você não devia, no momento te dá um prazer, te dá uma paz. A consequência é que é o problema. Como dizia o filósofo Homer Simpson. Isso, Homer Simpson. O problema das consequências é que elas vêm depois. Meus amigos, tudo isso que eu apresentei para vocês da emergência desses 5 sujeitos no seio da igreja, não é para resolver todos os problemas. Eu deixei muitas perguntas aqui sem resposta, mas apenas para provocar em você a reflexão. Eu acho que esse assunto da eclesiologia ele deve ser discutido com parcimônia, com base bíblica, sem achismo, com disposição para ouvir o outro, porque há muita acusação mútua na internet e muita desautorização da igreja. E o interessante é que quando você tenta fazer qualquer coisa para falar, gente, cuidado, não desacredite a igreja, principalmente em meio aos de fora, você é considerado como um acomodado. Aliás, até no churchless, no quinto homem, tem geralmente 2 tipos de pessoas que são desigrejados ou churchless cristãos. Tem aqueles que são os feridos em nome de Deus e os críticos do sistema. Os feridos em nome de Deus são aqueles que se decepcionaram com a igreja CNPJ, com a igreja de pessoas, e, portanto, ele se sente magoado. Ele tende ao vitimismo, que para mim vitimismo é diferente de vítima. Vítima é uma coisa, vitimista é outra. A vítima é aquele que sofreu realmente uma injustiça. O vitimista é aquele que pega a injustiça dele e quer que a história gravite em torno dela. Essa é a diferença entre a vítima e o vitimista. E do outro lado você tem os críticos do sistema. Ele não é uma vítima, mas ele tende à síndrome de Messias. Eu vou consertar, eu vou denunciar, eu vou revolucionar. E onde os dois se encontram? Na forma de desacreditar a instituição chamada igreja. Volto à pergunta que eu coloquei no início. Será que Alfred Loisy estava correto quando disse que Jesus sonhou com o reino e quando acordou encontrou a igreja? O que é a igreja? Será que a igreja sou eu? Qual o papel da igreja na vida e na espiritualidade do crente? Qual é o conceito de igreja no Novo Testamento? São questões que eu gostaria de provocar a sua reflexão, a sua análise, o seu estudo lúcido e baseado na Bíblia Sagrada. E só uma coisa para você pensar. Seja qual for a definição de igreja que você está dando, eu queria fazer uma pergunta final.
Será que eu preciso estar na igreja para ser salvo? Será? Antes que você responda, deixe-me fazer a pergunta de um modo diferente. Eu posso atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo? Quem respondeu não errou. Posso sim, porque Amir Klink fez isso. Ele atravessou o Oceano Atlântico num barco a remo, numa viagem que durou mais de 40 dias. Então, alguém pode atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo? Pode sim, senhor. Mas eu, Rodrigo, acho mais seguro fazê-lo num transatlântico ou num Boeing. Percebeu? Da mesma maneira. Não é a igreja que salva, você pode ir para o céu fora da igreja. Mas tenha certeza, meu amigo, é muito mais fácil dentro dela. E uma última reflexão. Seja qual for a sua opinião contra ou a favor da igreja, acreditando-a ou desacreditando-a, faça antes de qualquer exercício mental a seguinte pergunta: se 90% da igreja que eu frequento fosse eu, ela estaria melhor ou pior do que está? Se 90% dos adventistas do sétimo dia fossem Rodrigo Silva, ela estaria melhor ou estaria pior? Somente após responder honestamente essa pergunta, eu estou pronto para analisar as demais. Que Deus abençoe. A gente se vê no nosso próximo encontro.